Quem sou eu? Frequentemente me dizem que saí da confinação da minha cela de modo calmo, alegre, firme, como um cavaleiro da sua mansão. Quem sou eu? Frequentemente me dizem que falava com os meus guardas de modo livre, amistoso e claro, como se fossem meus para comandar. Quem sou eu? Dizem-me também que suportei os dias de infortúnio de modo calmo, sorridente e alegre, como quem está acostumado a vencer. Sou então realmente tudo aquilo que os outros me dizem? Ou sou apenas aquilo que sei acerca de mim mesmo? Inquieto e saudoso e doente, como ave na gaiola, lutando pelo fôlego, como se houvesse mãos apertando minha garganta, ansiando por cores, por flores, pelas vozes das aves, sedento por palavras de bondade, de boa vizinhança, conturbado na expectativa de grandes eventos, tremendo, impotente, por amigos a uma distância infinita, cansado e vazio ao orar, ao pensar, ao agir, desmaiando e pronto para dizer adeus a tudo isso. Quem sou eu? Este? Eu ou o outro? Sou uma pessoa hoje e outra amanhã? Sou as duas ao mesmo tempo? Um hipócrita diante dos outros e diante de mim, um fraco, desprezivelmente angustiado? Ou há alguma coisa ainda em mim como exército derrotado, fugindo em debanda da vitória já alcançada? Quem sou eu? Estas minhas perguntas zombam de mim na solidão. Seja quem for eu, tu sabes, ó Deus, que sou teu. Belíssimo poema de Dietrich Bonhoeffer, de 1944. Dietrich Bonhoeffer passou dias difíceis em uma prisão, confinado no corredor da morte. Estava preso, como ave na gaiola, forçando-se a alimentar os outros com vontade, a sustentar discipulado em meio à cela e, como qualquer traidor, no corredor da morte, apenas esperando o dia onde seria enforcado, morto, fuzilado, passaria fome até morrer. Dietrich Bonhoeffer escreve esse poema, escrevendo ele para um amigo em cartas, e ele se questiona em alguns momentos de tal forma, com tanta profundidade, onde ele diz assim: eu sou o que dizem? Quem eu sou? Em dado momento ele pergunta: será que eu sou hipócrita? Será que eu sou o que eles falam? Ou eu sou esse fraco, debilitado, quebrado? Quem sou eu? Às vezes tem umas noites que parece que não terminam, né? Não sei se você já teve algumas dessas. Sabe aquelas noites onde você busca o sono, mas ele não vem? Numa noite dessas, longa demais para dormir, esse poema veio até meus olhos. E eu estava naqueles dias onde você questiona absolutamente tudo. Você questiona o que você faz, você questiona quem você é, você se vê uma fraude. Já esteve assim? Já esteve assim? Já esteve se questionando de tudo que você é? Já esteve questionando cada pedaço da sua vida? Eu vou te dizer, quando eu li esse poema, eu disse: eu sou ele ali. Eu sou aquele homem. Mas o poema, tão forte, que rasga o peito, e naquele momento que eu li, eu tive que me identificar pelo
com um poema por uma questão muito simples. Eu era aquele poema. E eu não sei se você também já esteve diante de um poema que não era mais um poema, era a sua própria imagem no espelho. Quebrado, questionado e pensando quem sou eu, e apesar de parecer autobiográfico, eu corri para as Escrituras e eu me encontrei com a carta de Paulo aos Filipenses. E eu a li de ponta a ponta naquela noite, e eu voltei a ler ela na mesma noite. E eu a li e a reli, li e a reli, e na minha mente ficava: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o André? Pastor? Marido? Pai? Ou uma fraude? Quem é ele? Então, eu te convido até Filipenses capítulo 3. E exatamente em Filipenses capítulo 3, Deus me fez repousar os olhos, embora a pergunta ficasse gritando: quem sou eu? Quem é você? Uma fraude? Em Filipenses capítulo 3, o Espírito Santo me fez repousar o meu espírito, e eu espero que repouse o seu também. Filipenses capítulo 3, verso 4. O apóstolo Paulo, diga-se de passagem, encarcerado, preso, distante dos amigos, talvez fazendo vários questionamentos como Dietrich Bonhoeffer: será que eu saio daqui? O maior cárcere não é o cárcere das prisões, o cárcere maior é o cárcere da alma. É quando você está preso dentro do calabouço dos seus próprios pensamentos e emoções. E é a maior jaula que qualquer um pode estar. É tenebroso, é assustador, é inseguro, é lúgubre, é triste. Verso 4 do capítulo 3 da carta de Paulo à igreja de Filipe. Diz assim: se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui repreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, para me tornar participante dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Oremos. Senhor, alimenta o nosso espírito, desencarcera a nossa alma, desprisiona o prisioneiro das emoções, da justiça própria, do louvor a si mesmo, da autocomiseração, do sentimento mesquinho de que a vida gira em torno de sua própria cela. Tem misericórdia de nós, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu? Quando entrei ali, eu vi Paulo dizendo quem ele era. Eu comecei a ler e vi que Paulo dizia: eu podia confiar em coisas onde outros confiam. Eu tinha o que colocar à mesa. Eu poderia colocar à mesa o meu passado. Na verdade, muitos ainda vivem com o meu passado, ele poderia dizer. Muitos ainda se alimentam no sinédrio com aquilo que eu poderia ser. Muitos admiram o que eu era. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à lei, fariseu.
Isso significa que ele levou a sério os 2 pontos. Quando ele pegou a lei, ele estudou ela até saber tudo dela. E quando ele teve que aplicá-la, ele não teve dúvida de que deveria derramar sangue se fosse preciso. Ele era a lei, ele era o homem da lei. Quando você vai em Eclesiastes, você também vai encontrar outro, que ao contrário da vida de lei, foi para a vida sem lei e fez tudo. Mas incrivelmente, o livro de Eclesiastes termina, de Filipenses capítulo 3, verso 7 começa. Parece que quando Salomão termina Eclesiastes, a sensação dele é uma sensação tremenda de perda de tempo. Experimentei de tudo e nada foi suficiente. Teme a Deus e faz melhor do que eu fiz. Se você temer a Deus 5 minutos, você vai fazer melhor do que eu fiz a vida inteira. Porque tudo que eu procurei foi vento, foi bolhas de sabão voando, foi nada. Quando eu cheguei aqui, antes de Paulo dizer qualquer coisa que ele podia ser, ele disse quem ele era. Você se lembra quem você era? Você se lembra de onde Deus te tirou? Às vezes passamos pelos anos da vida e até depois da conversão e a gente esquece de onde veio. A gente esquece de que trevas o Senhor nos tirou. Porque é muito fácil esquecer as trevas quando a luz brilha. A gente vai deixando passar. Eu mesmo, já são 10 anos, eu olho para trás e eu fico me forçando a pensar como ímpio e eu não consigo muitas vezes. Eu fico pensando, como o ímpio pensa assim? Mas como ímpio eu era. E aí hoje, salvo pela luz de Cristo, eu me forço a pensar e lembrar como era treva sobre treva. Paulo está lembrando das trevas. Paulo está dizendo assim, olha, não olha para isso, não queira isso, porque isso não é nada. Ele disse que o que ele era, apesar de ser tudo que todos queriam, não era nada. Eu aqui mexo no seu sonho desse ano e no sonho que você está pensando para o ano que vem. Nas coisas que você está planejando. Olha para Eclesiastes e olha para Paulo em Filipenses. Dá uma olhada nesses 2 exemplos. Será que não temos aqui o suficiente para pensar que a vida não é sobre estas conquistas? Certamente sim. Mas ainda assim, esse ano eu acho que você pode lembrar de momentos onde desejou conquistas tais como essa. Estabilidade, sucesso, menos comprometimento com a fé, menos comprometimento com os outros, menos comprometimento com tudo e mais comprometimento com a justiça própria, com o não perdão, com o juízo para outros. Nós, infelizmente, podemos ter flertado com coisas assim. Sim. Quando Paulo chega no verso 7, há uma reviravolta. Desculpa, mas o mas está aí de novo. O mas de Paulo é o mas de Deus. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Ele começa uma sequência que não vai parar até o verso 14, uma sequência que não vai parar até que o alvo seja alcançado. Ele começa uma direta. Ele vai dizer o seguinte, aquilo não era nada. Deixa eu te mostrar o que é. E ele vai dizer aqui que o que era lucro, e eu gostaria de dizer que Paulo está afirmando que aquilo lhe parecia lucro, aquilo tinha um sentido. Quando ele estava fazendo todas aquelas coisas, quando ele estava vivendo aquelas coisas, aquilo parecia ter sentido, aquilo parecia ter vantagem. E isso é muito importante para nós pensarmos muito bem quando estamos trilhando ou buscando caminho de pecado, porque o pecado nos parecerá vantagem. O que Paulo está dizendo? Essa minha vida parecia-me vantagem. Mas aí, ele diz que considerou ela como perda por amor de Cristo. Pega tudo aquilo, coloca diante de Cristo e Paulo diz, não quero mais. Uma visão concreta e profunda de Cristo faz com que Paulo olhe para tudo aquilo e não quero mais, não quero mais. Acho muito estranho e questiono. E se for necessário, corrijo, se assim eu puder e tiver autoridade para tal. Pessoas que olham para o seu passado sem Cristo e saudosamente lembram, às vezes de brincadeiras, às vezes de amigos, às vezes de situações, e lembram como era bom. Não era bom!
Você podia estar onde fosse, você podia estar rindo com quem fosse. Ah, mas o meu vovô, onde você estava com o seu vovô? Naquela festa de família onde tu não era salvo. Onde você estava? Congregando numa igreja onde você não era salvo. Não era bom. Não podemos lembrar do que era trevas sendo bom porque não subiu como louvor a Deus, mesmo que tivesse prazer, mesmo que tivesse situações boas. Me lembro de cenas boas com meu pai e com a minha mãe. Me lembro. Mas eu me controlo para pensar em saudade, porque eu era ímpio. E tudo que eu fazia subia como louvor para mim. E Deus não existia. Nem nota de rodapé ele era. Então, por favor, nesse primeiro ponto, a prova não vai ser muito longa. Nesse primeiro ponto, saudade do passado. Sei lá, cara. Se foi sexo, se foi pegação, se foi grana, se foi um sonho que você tinha de chegar lá na frente. Não dá para lembrar disso e falar, nossa, como era mais fácil ser ímpio. Não era mais fácil ser ímpio, porque você não pensava na vida e nem no que vida é. Se em algum momento Deus abrisse um flash naquele momento, você ia achar muito pesado ser ímpio, porque quando eu olho para ser ímpio eu vejo uma vida vazia, triste, medonha. A palavra de Deus segue, e Paulo vai dizer então no verso 7 que não havia proveito nenhum, era correr atrás do vento, não era nada. Quando ele encontrou Cristo, o que parecia lucro se tornou perda. E no verso 8, ele vai continuar essa progressiva, ele vai dizer o seguinte, olha, sim, na verdade, eu tenho como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele vai continuar, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Eu quero que você pense aqui que ele sofreu a perda. Quem leu isso aí? Que ele sofreu a perda. Na versão mais próxima do grego, indica algo como a perda foi dolorosa. Sabe o que estou dizendo? Ela não foi algo assim, tudo bem, eu deixo de fazer isso, o que mais você quer cortar da minha lista de pecados? Isso aí é tranquilo. Não! Foi doído. Foi ele passar pela praça que o pessoal falava assim, é Paulo, Saulo. E agora ele passar e o pessoal meneando a cabeça. E aquilo que fez, cortou. E foi duro para ele viver sem as oblações, sem os elogios. Não quero ir além do que a palavra diz, mas já pensou ele chegando em casa, não mais como fariseu de fariseus, mas como você pôde trair a sua família? Já pensou? Uma cena como essa? Fico pensando aqui, quando penso em Paulo, de que como todos os homens ele sofre a perda. Se tem uma das coisas que a gente mais gosta de sustentar, e Paulo vai tocar nisso daqui a pouco, é a justiça pessoal. Pode parecer que ela não é um objeto em si, mas ela é uma das mais valiosas inclinações carnais para um ímpio e às vezes para um salvo. Eu tenho algo, eu posso segurar algo, eu posso manter isso aqui. Me lembro que no começo da minha carreira cristã, quando alguém vinha confessar pecado para mim, eu falava assim, cara, eu sou melhor que essa pessoa, olha o que ela fez. Eu falava isso, você acredita? 1 ano, 2 anos de conversão, a pessoa vinha me encontrar um troço assim, eu falava assim, pô, cara, como um crente faz isso? Quando hoje as pessoas vêm me contar pecado, a minha sensação muito clara, além de ajudá-la, além de consolá-la, além de admoestá-la, eu poderia ter feito também. Uma sensação de que eu preciso me cuidar, de que eu preciso ficar atento. Paulo está dizendo, eu sofri a perda. Eu pergunto para você, você está atento de que Deus está falando essa noite? Se estiver atento, perdas serão requisitadas, serão sofridas. Perdas de credibilidade, perdas de pessoas, perdas de caminhos que você tinha como certo. Ia funcionar. Em seguida, ainda no verso 8, ele vai dizer que considera como refúgio, lixo, nada, não serve para nada, para que ele possa ganhar a Cristo. Primeiro ele reconhece, não era nada, reconhece, depois ele caminha e diz, sofri mesmo reconhecendo. Depois ele caminha dizendo o seguinte, agora eu não somente não reconheço como lucro, agora é lixo.
Olha que interessante, a mente de Paulo mudando e caminhando dentro das suas próprias frases. Não é lucro. Depois, não é nada, agora é lixo. Não é lucro, não é nada, agora não serve para nada. Eu pensei que era bom, não é bom. Pensei que era alguma coisa, não é nada. Quando eu olho para Cristo, é lixo. Nada. Lixo. Coisa alguma. E aí, no verso 9, você pode olhar aí na sua Bíblia também, vai dizer assim: possa ser achado nele, é algo como para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo diz o seguinte: olha, teve um inimigo muito duro, mais do que os reconhecimentos, mais do que a minha carreira ministerial, sinédrica, mais do que tudo aquilo que vinha me suportar e me esperar para eu ser o cara. Teve uma coisa no meio dessa caminhada que eu tive que abandonar: a justiça que vinha da lei, a justiça que eu agregava a mim mesmo por me achar cumpridor do certo mais do que ele, mais do que ela. Paulo teve que rachar com o mérito. Difícil isso, não? Paulo teve que rachar com o mérito. Você já rachou com o mérito? Fico muito atento a palavras que Deus dá em virada de ano, em coisas assim, sabe? Fico pensando no que Ele vai fazer. Eu fico pensando aonde eu ainda tenho essas coisas de me medir com você, de olhar para você e ainda fazer uma coisa assim: eu estou melhor que o Marcos, eu estou melhor que o Vitor. Eu fico atento essa noite a como vamos nos abraçar na virada do ano. Você acha que um pastor não ouve muita coisa? Você não acha que um pastor acaba não ouvindo também aquilo que dizem dele? Você não acha que um pastor acaba não ouvindo além do que o seu coração suporta? Sim. Mas se eu for olhar para Paulo, eu vou ter de perder meu mérito esta noite. Eu vou ter que abrir mão disso para ganhar a Cristo. É muito difícil. Talvez isso envolva gente que te machucou, te violou, te perturbou, te atazanou por anos. Mas eu quero ganhar. Você quer ganhar Cristo? Você quer ganhar a Cristo? Eu quero ganhar a Cristo. Você quer ganhar a Cristo? Você quer? Você quer? Vamos ter de jogar isso. Vamos ter de abrir mão disso. Paulo está numa progressiva, coisas, mérito. Ele está indo numa direção, ele está indo num alvo, ele está progredindo. Verso 9 ainda. Ele diz que preferiu ficar com a justiça que vem da fé. Sabe de quem era? A vitória de Jesus Cristo, seu perdão, sua oferta de justificação sobre nossas vidas, perdão e méritos de Cristo sobre nossas vidas. Eu sou um homem, às vezes, muito atribulado, porque eu tenho um espírito que, às vezes, combate contra mim mesmo. Costumo dizer que não tenho os pecados que a maioria acha mais ojeriza, mais terrível, mas eu confesso que eu tenho pecados que podem me derrubar em uma noite. Só pensar neles, que eles me derrubam. Não vou dar desculpa de melancolia. Temperamento nunca vai ser desculpa para pecar. Mas eu penso que eu devo perder isso também. Eu devo lançar isso aos pés de Jesus essa noite. Eu devo lançar o modo como sinto ao ponto de perder isso também. Com isso não me torno insensível, mas quero sentir como Cristo. Você gostaria de ter o coração de Cristo? Você gostaria que o coração, o sentir de Jesus batesse em você? Eu gostaria muito. Eu gostaria de, quando eu olho para os irmãos e para as irmãs aqui, eu gostaria de sentir como Jesus sente, sabe? Compaixão, zelo, misericórdia. E às vezes quando eu sou tomado de mim mesmo, me torno um Satanás para a minha vida. Preciso abandonar meus méritos e as minhas conclusões. E você? Como veio e aqui veio essa noite?
verso 11 vem como um trovão gritando a ressurreição. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se eu poderia alcançar aquilo para o qual fui também alcançado por Cristo. Era lucro, não é mais lucro, é mais nada, agora é lixo. Agora eu me encontro sofrendo por aquilo que eu achava que era lixo, mas ainda faz sofrer. Eu estou rachando, não é? Com aquilo, e agora eu estou rachando, sofrendo, mas eu entendi que eu tenho que sofrer, porque eu tenho que abandonar essa prática, essa vida, esse jeito, esse sentir, esse pensar, esse querer. Eu tenho que mudar. E aí encontro mais uma barreira. Quem? A justiça própria. E eu fico com a justiça de Cristo. Eu perdoo, gente, essa noite. Eu me lembro de rostos essa noite e eu perdoo esses rostos essa noite. Você consegue? Eu consigo, só pelos méritos dele. Mas Paulo parece que é muito mais humilde do que a gente. Porque ele fala assim, para ver se eu consigo... Você leu isso também, né? Para ver se eu consigo alcançar. Meu Deus, eu estou aqui lutando para ver se eu consigo perder. E ele ainda, depois de perder, está vendo se consegue alcançar. É porque a visão que ele tem de Deus é tão suprema. O conhecimento de Cristo é tão sublime, que quando ele olha, ele fala, joguei isso fora, joguei meu sucesso fora, joguei casamento fora, não vou casar porque eu quero viver para Deus só. Eu joguei isso fora, joguei mérito próprio fora, joguei tudo fora, e aí todo mundo olha e fala assim, esse homem é perfeito. Ele diz, não que eu seja perfeito, mas eu estou caminhando para ver se eu posso ser achado com aqueles que um dia, quando Deus falar assim, venham corpos, glorificarei os corpos que estiverem escritos no livro da vida. Quando, sabe aquele dia, né? Aquele grande dia, Paulo fala assim, eu tô seguindo, porque eu tenho uma esperança de que eu vou estar lá com aqueles que ressuscitarão. Meu Deus. Será que a tua esperança ano que vem é tirar boa nota na faculdade? Será que a esperança que você tem ano que vem é arrumar uma namorada? Ver se se ajeita? Será que a esperança que você tem ano que vem é arrumar a casa, você que é casado como eu? Será que a esperança que você tem ano que vem é de fazer um discípulo? Parece nobre. A esperança de Paulo é, eu estou caminhando, tá indo para onde, Paulo? Para a ressurreição. Mas Paulo, olha para isso tudo, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo, eu sei que estão acontecendo. Eu vou continuar acontecendo, mas eu estou indo para a ressurreição. Eu tenho uma estrada aqui, eu não vou me apartar dela, eu estou indo para a ressurreição. Eu estou indo para um lugar onde os homens não morrem. Eu estou indo para um lugar onde a dor não toca, onde não há noite. Eu estou indo para um lugar onde não há cemitérios. Não me atrapalhe, não me perturbe. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se afasta. Se não vai vir aqui também, não venha me atrapalhar. Eu vou para lá. Não venha dizer que eu não vou conseguir fazer meu seminário. Não venha dizer que eu não vou conseguir pregar. Não venha dizer que eu não vou conseguir falar com os outros. Não venha dizer que eu não vou ter discípulos. Saiba lá, eu estou seguindo. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu vou prosseguindo para ver se eu poderia alcançar aquilo para o qual fui também alcançado por Cristo Jesus. Tal humildade, não modéstia mundana, tal humildade não permite que Paulo nem se ache perfeito, nem se ache completo ou concluindo a caminhada. Eu vou confessar para vocês, eu tenho tantos medos. Estamos só nós aqui, né? Não tem aquele monte de povo da noite, né? Que vai falar assim, não vou seguir um pastor medroso não. Mas aqui os que já fizeram aliança se ferram. Tenho tantos medos. Me sinto tão fraco. Às vezes eu quando falo da minha fraqueza para um ou para outro, a pessoa fala, não, os fracos, Deus usa os fracos. E aí eu olho, mas fraco assim?
Aí eu me questiono, é possível ser uma liderança fraca? Será, Deus, que é possível ser uma liderança fraca? Será que você seguiria um fraco? Talvez um fraco como Paulo. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas eu faço uma coisa, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, glórias, ao júbilo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Ele tem um alvo. Ele deixou tudo. Ele foi deixado por tudo. Ele não tem mais nada. Não está pesado carregar aquilo tudo, porque aquilo tudo atrapalhava. Mas é um alvo. Quando é que para, Paulo? Eu não sei. Eu sei para onde vai. Eu sei onde é que fica. Eu só não sei quando é que fica. Eu só não sei quando acaba. Todos os dias, quando eu acordo, eu penso em coisas que podem me fazer caminhar. Minha esposa, minhas filhas, meus discípulos. Mas eu só consigo dar um passo de verdade quando eu lembro que não é sobre isso. É como se eu estivesse pensando nessas pessoas tão amadas, tão queridas, e eu fizesse assim, sabe? Mas eu não conseguisse forças. Quando eu li a carta de Filipenses ontem 2 vezes, eu disse, glória a Deus! Deus é bom! Deus é bom! Eu jubilei na esperança de que um dia eu vou alcançar esse prêmio. Essa noite eu te conclamo a não olhar para a minha fraqueza. E talvez nem para a sua. O mais perto que Paulo chegou disso, quando talvez você perguntasse para ele, quem é você? Ou quem sou eu? Talvez ele falasse assim, apóstolo, vamos deixar assim. Eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. E ela não tem sido faltosa. Tenho muitos medos. Alguns deles eu até confessei esses dias. E não ser o suficiente. Mas quem é o suficiente? Quem se basta essa noite? Você se basta essa noite? Eu não consigo. Eu não me basto. Eu concluo. Eu concluo perguntando, quem é você? Quem é você? Tá pensando? Retórica é para isso. Quem é você? Quem é você? Você já pensou que talvez ainda seja, ou mesmo um pouco, aquele que você diz já deixou ser? Você já pensou se talvez essa noite Deus não esteja dizendo que você não é bem quem pensa que é, e que você ainda é muito do que diz ter abandonado? Paulo só se tornou Paulo quando deixou de ser Paulo. E eu acredito que eu só vou conseguir ser o André se eu conseguir deixar o André nessa caminhada. Eu convido você a abandonar o Vitor, o Arthur, o Adonias, a Tamires, a Dani, a Priscila, a Samara, a Aline. O convite essa noite a uma perda maior de justiça particular,
de sonhos construídos na sua antiga agenda para viver como Paulo, que poderia não saber nada sobre onde ele estaria amanhã, e nem daqui a 2 dias, mas ele sabia com quem ele estaria. Com Cristo. Gostaria de ser encontrado em Cristo essa noite. Eu te convido a partilhar dessa oração que eu vou fazer agora, perguntando a Deus quem você é. Tá me ouvindo? Pergunta a Deus: Deus, quem eu sou? Quem eu fui em 2018? Depois, já que estamos num momento tão importante, né? Você pudesse também perguntar a um amigo, uma amiga, ou uma pessoa muito sincera, já que recriminamos pessoas assim por tanto tempo, talvez seja a hora da gente trazê-las de volta para perto e perguntar: quem te parece que tenho sido? Como Cristo? Talvez ela vai dizer não. Mas, deixando para trás as coisas, prossiga pro alvo. Alguém talvez vai te dizer: não se parece tanto assim com Cristo. Você diz: obrigado pela sinceridade. Me ajuda. Então você segue. Deixe os pecados diante de Jesus essa noite. Deixe o 2018 pecaminoso, talvez. Um 2018 rebelde. Um 2018 justiça própria. Um 2018 sem trabalhar na obra. Um 2018 querendo segurar as coisas com a própria mão. Eu me sinto tão quebrado essa noite. Eu te convido a estar quebrado comigo. Me sinto fraco. Mas eu vou seguir. Em Cristo eu vou seguir. Ora comigo nesse momento. Pai, eu preciso de ajuda. Eu não consigo começar essa oração dizendo nós. Eu só consigo começar essa oração dizendo eu. Pai, eu preciso de ajuda essa noite. Quem eu sou, Pai? O que dizem que eu sou? O outro? Quem eu sou, Pai? Um cristão? Será que eu sou cristão mesmo? Deus me ajuda. Quem nós somos, Pai? Quem estamos buscando ser para 2019? Será que lançamos tudo fora? Ou ainda vivemos das migalhas, dos sonhos de sucesso, do prazer do mundo? Quem somos nós? Ah, Deus, em nome de Jesus, misericórdia. Sim, nesse momento eu perdoo. Eu preciso perdoar, não posso carregar isso. Estou pensando na pessoa e eu a perdoo. Perdoo. Eu preciso perder isso essa noite. Deus, eu preciso. Deus, eu preciso perder essa minha fraqueza maligna, que muitas vezes é a fraqueza que me derruba, que me arrebata, que me lança ao cárcere da alma. Retira-me de lá, ó Deus. O Salmo diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque Tu estás comigo.
Leva a minha tristeza embora, Deus. Me perdoa por senti-la tão egoisticamente. Leva o fardo do meu pecado, porque ele está pesado demais para mim. Leva o fardo da minha insegurança e dos meus medos, medos bobos, se vão em nome de Jesus, saiam, eu não controlo nada, nós não controlamos nada. Leva, Deus, essa certeza profunda de que tudo vai dar errado. Leva de mim, Deus, esse desejo latente de que tudo tem que estar bem para que eu esteja bem. Leva de mim, Deus, esse sussurro demoníaco de desistência da vida. Leva de mim, ó Deus, as imagens do passado que aprisionam minha mente. Leva de mim, Deus. Leva de nós. Eu preciso, Pai, eu preciso estar leve para começar 2019. Eu preciso estar sem os fardos que são deixados no caminho do peregrino. Jesus, por favor, eu sei que o Senhor está aqui porque é perceptível a presença e o peso da glória. Eu sei que o Senhor está aqui porque o Senhor disse que estaria, isso já basta. Mas eu sei também que o Senhor está aqui porque a Tua palavra foi entoada e a glória é para Deus. Eu sei que o Senhor está aqui falando com pessoas que já tinham tomado decisões, que já tinham planejado coisas, que já tinham retrocedido quanto ao reino, que já tinham feito escolhas para si mesmo, e nesta noite o Espírito Santo nos visita e nos traz o bálsamo de liberarmos nossas escolhas e sermos liderados por Cristo. Deus, eu não quero que a minha vida seja uma vida gasta com preocupações que não vão além de alguns metros da minha vida. Me leva e me usa. Leva o Adonias, leva o Diego, leva a Ana Vitória, leva a Carol, leva o Alan, leva o Ronaldo, leva quem está preso, desencarcera, leva aquele que esperava que a vida apenas melhorasse. Deus não quer melhoras, Deus quer outra vida. Espírito Santo, a Tua presença maravilhosa constrange os corações dos mais duros. E essa noite, Te louvamos, ó Senhor, pela majestade presente entre nós. O Rei está aqui e o Rei anuncia a sua volta triunfante e anuncia que aqueles que o esperam, que continue praticando obras de justiça, que continue buscando o Espírito Santo, abrindo mão de seus méritos, lavando os pés de Judas. Nós nunca sabemos, Deus, mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, cuida de nós essa noite. Não nos permita tornarmos a nossa vida refém de nossas convicções. Precisamos essa noite abrir mão de nossas convicções e ficar com a palavra, tão somente com a palavra. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o Alan? Quem é a Yasmin? Quem é a Olivia? Eu não sei tudo sobre mim, mas essa noite eu sei que somos o que somos, porque a graça tem nos sustentado. Nossas crises e nossos desafios, o Senhor tem sido sustentador. Recolhe nossas lágrimas ao nosso pedido e nos
avança para o reino. Que plantemos igrejas. Que o ano que vem seja, como Isaías disse, um ano aceitável do Senhor. Porque o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E ungiu Jesus para dar vida nova aos encarcerados, acorrentados, aqueles que viviam em luto, trazer vestes de louvor ao invés de cinzas, tirar o espírito angustiado. Que seja 2019 o ano aceitável do Senhor. Senhor, ajuda-nos, seremos ajudados essa noite. Nós vamos cantar como igreja essa noite. Nesse último minuto nós vamos cantar como igreja. Passeia com o nosso espírito, coloca ele na direção do irmão, da irmã, abençoando, abraçando, orando, apregoando palavras de justiça, palavras de honra, palavras de amor. Em nome de Jesus. Amém. E amém.